Doutor Guzmão, quanto custa? Qual é o preço de uma prótese de quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e essa é a pergunta que eu mais recebo nas mídias sociais. Qual é o preço de uma prótese quadril? Quanto é que custa uma prótese quadril? Eu quero comprar uma prótese, qual é o preço? Bom, eu vou explicar para vocês então como que esse valor de uma prótese quadril ele é composto. Não sei se vocês sabem, mas não dá para o paciente comprar um implante, colocar embaixo do braço e entrar no hospital e pedir para fazer essa prótese, assim como nem o cirurgião, não é o cirurgião que compra a prótese e entra lá no hospital. Então funciona da seguinte maneira: o preço da prótese, na verdade, não é o preço do implante, é o preço de todo o processo. Então, nesse valor é composto pelo o hospital de um lado, até vou pedir para a produção aqui, ó, vamos colocar um hospitalzinho aqui, o hospital de um lado, mais a prótese, desse ladinho aqui. Do outro lado, vamos botar a composição, pode ser aqui por esse lado aqui, a equipe médica, pode ficar aqui. Então, a composição do preço de um tratamento que envolve uma cirurgia e a prótese do quadril vai envolver hospital, implante e a equipe médica. E aí vocês vão começar a ver as diferenças que existem. Bom, o valor da prótese, ele vai variar conforme o hospital que for escolhido. Faz todo sentido, né? Então, digamos assim, se é escolhido o hospital número 1 do país, eu nunca sei se o número 1 está entre o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, é sempre um dos dois que é o número 1, versus um outro hospital numa cidade menor, vai ter uma diferença de preço. Eu realizo as minhas cirurgias, especialmente, por exemplo, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o Hospital Moinhos de Vento está entre os melhores hospitais do país, tem uma certificação internacional que se chama Joint Commission. Então, só por aí tem um valor mais elevado o hospital. Todos os hospitais que são certificados pela Joint Commission, existe uma série de critérios que o hospital tem que obedecer. E isso é avaliado o risco de infecção, por isso que eu considero importante operar num hospital certificado, e vários outros fatores de proteção ao paciente, proteção às pessoas que trabalham lá dentro, que dão a certificação a esse hospital. Então, operar num hospital com a certificação internacional da Joint Commission, que é uma certificação de hospitais de todo o mundo que atesta a qualidade daquele hospital, eleva o preço porque não é fácil ganhar essa certificação. Uma série de processos tem que estar redondinho para a gente ganhar, para o hospital ganhar essa certificação. Antes de falar do implante, vamos para o outro lado agora. Equipe médica. Então, o valor de uma prótese quadril vai variar muito conforme a equipe médica. A equipe médica é composta pelo quê? O cirurgião, os auxiliares, que pode variar de 1 a 2 auxiliares, instrumentadora, anestesista e o clínico. Cada estado, cada cidade tem uma relação, por exemplo, com os anestesistas de uma forma um pouquinho diferente. Felizmente, onde eu trabalho, eu tenho a liberdade de escolher a equipe anestésica, o que eu acho excelente. Então, eu escolho os melhores anestesistas, na minha opinião, para me atender, para me darem o atendimento adequado para os meus pacientes que vão fazer a prótese de quadril. Os auxiliares também na minha realidade, são escolhidos por mim. Eu escolho um auxiliar que também é um especialista em quadril. Ele é uma pessoa muito capacitada, então não é um estudante que vai me auxiliar, não é um médico de outra área que vai me auxiliar. Quem me auxilia também é um especialista em quadril, que eu considero uma coisa importante. E o cirurgião que vocês vão escolher, por exemplo, vai ter uma variabilidade de valores que ele vai cobrar para fazer a cirurgia, que vai variar conforme a experiência do cirurgião, conforme os anos de treinamento, enfim, que nem o mercado, quando vocês vão contratar alguém para fazer algum serviço, o valor do serviço varia conforme a experiência de cada um e a pessoa atribui esse valor, digamos assim, mais ou menos livremente, tá? Então, aqui a gente falou da equipe, né? Então, que é o cirurgião, o auxiliar, o anestesista, a instrumentadora e o clínico. Os meus pacientes todos têm um clínico que cuida deles durante a estada do hospital, que é uma pessoa que me ajuda a manejar outros problemas clínicos que o paciente pode ter. O paciente está com dor de cabeça, o paciente está com dificuldade de ir aos pés, o paciente tem outras doenças, outras comorbidades que necessitam um controle clínico. Já teve um infarto, tem um problema renal,
tem uma outra doença crônica, uma doença autoimune, que necessita de um clínico que entende mais do que eu, então o clínico vai me ajudar no manejo desse paciente intra-hospitalar, dentro do hospital. Então o preço de uma prótese também vai variar com a equipe médica. Quem compõe a equipe médica é o cirurgião. Então eu, como cirurgião responsável por todo o processo, eu seleciono os melhores para me ajudar nisso. Eu tenho que estar cercado dos melhores para que o meu paciente tenha o melhor resultado. Isso o tempo todo, na vida é assim, né? Tu tem lá uma equipe de Fórmula 1, a pessoa que vai trocar o pneu do carro no pit stop, ela é uma pessoa extremamente qualificada para aquilo. Então, toda a equipe tem que trabalhar em conjunto para que a gente tenha o sucesso de forma consistente. Não adianta nada eu ter o sucesso em uma cirurgia. Eu quero ter sucesso em todas as cirurgias. E para isso eu tenho que ter consistência. O mesmo auxiliar, a mesma instrumentadora, a mesma equipe clínica, o mesmo grupo de anestesistas, que eles já conhecem o tipo da cirurgia que eu realizo, eles fazem a anestesia de acordo com a cirurgia que eu realizo, para o paciente ter segurança, não ter dor, ter conforto e a cirurgia não ter sangramento. Então, é tudo uma harmonia. É uma equipe que foi composta há um bom tempo, a gente trabalha junto aí há mais de 15 anos, quase com a mesma equipe. Então, isso ajuda muito no sucesso. Isso é um fator que varia o valor da cirurgia, o preço de uma cirurgia. Agora tem mais um elemento que eu ainda não falei, né? Que é o implante, né? Então aqui o implante, a prótese do quadril, né? Ó, então aqui, o famoso implante, a prótese do quadril. Quanto custa a prótese? O implante, ele não é comprado pelo cirurgião. O cirurgião não compra a prótese e entra com ela embaixo do braço para dentro do hospital. O paciente também não pode comprar essa prótese. Ah, não, doutor, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Aí eu estava pensando, eu compro a prótese lá, que é mais barato. Não, isso não existe. A gente tem no Brasil órgãos que regulamentam isso, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, regulamenta isso. Os implantes são todos importados de acordo com as regras da Anvisa. Eles têm um selo nacional, brasileiro e internacional de rastreabilidade. Os implantes têm que ser armazenados em condições determinadas pela Anvisa. Tem que ter um controle de temperatura, tem que ter um controle de rastreabilidade. Então, não tem como... sem falar que numa cirurgia, a gente recebe diversos tamanhos de implante. A gente vai para a cirurgia são 2 ou 3 caixas só de implantes para aquela cirurgia, porque a gente tem diversos tamanhos, pode precisar, na cirurgia, mudar o planejamento para um tamanho a mais ou para um tamanho a menos. Então, além do planejamento que a gente faz para a cirurgia, a gente também tem diversos tamanhos de componentes que a gente vai ter disponível lá no dia da cirurgia. E mais, às vezes a gente vai para a cirurgia com 2 tipos de implante diferentes. Então, meu plano A é usar o implante X, mas eu tenho um plano B, qualquer coisa que precisar, eu tenho um implante Y. Então, imagina, às vezes, na sala de cirurgia, a gente tem disponível 2 tipos de implantes de diversos tamanhos. Isso aí, às vezes, acontece. Não é a regra, mas às vezes acontece. Quem vende o implante são os distribuidores, tá? Então, assim, uma marca, por exemplo, tem uma marca que tem a representação no Brasil, tem lá a marca Implantes... Vamos usar um nome genérico, assim, tem a marca Implantes de Quadril S.A. Então, a Implantes de Quadril S.A., ela vai vender o implante para o hospital. O hospital recebe esse implante, ele é responsável pelo acondicionamento das caixas do implante, conferir se todos os tamanhos foram entregues. Ele recebe junto os instrumentais do implante, que ele tem que esterilizar esses instrumentais, limpar e preparar para a cirurgia. E cada hospital tem uma taxa de comercialização, que é uma taxa que o hospital põe uma porcentagem em cima do valor do implante que ele recebeu, que ele coloca em cima desse valor na comercialização desse implante. Então, isso aí também varia de um hospital para hospital. Isso acontece em todo o Brasil, em todos os hospitais. Então, o hospital recebe aquele implante por um valor X, ele põe uma porcentagem em cima do implante pela comercialização, por esterilização, cuidado, toda a responsabilidade que ele tem que ter em cima do implante. Então, isso é uma taxa que existe,
faz uma variação. Agora vem a informação mais, digamos assim, polêmica, né? Vocês sabiam que o implante varia conforme o estado? E às vezes até conforme a cidade? É mais comum variar conforme o estado, não tanto conforme a cidade. Mas sim, o preço do implante varia conforme o estado. Então, esse implante aqui, por exemplo, exatamente igual a ele, vai ter um preço em Porto Alegre, vai ter um preço em São Paulo, vai ter um preço em Brasília, vai ter um preço em Manaus. Mas como assim? Como é que o mesmo implante tem um preço diferente em cada estado? Mas que loucura é essa? Não é igual, não é o mesmo? Sim, é o mesmo. Mas veja bem, o valor do implante ele vai variar conforme a cidade, porque a distribuição do implante varia conforme a logística. Então, imaginem só, alugar um escritório em São Paulo para colocar os implantes lá dentro de São Paulo, com 1 metro quadrado que é mais caro. Aí tu tem que pagar os funcionários em São Paulo que é mais caro. Ou Brasília, estou usando um exemplo assim, né? Tem que alugar 1 metro quadrado que é mais caro. Aí tu tem que alugar perto de um grande hospital de movimento, porque tu quer que esse implante não precise ser transportado durante muito tempo na cidade. Então tu aluga 1 metro quadrado mais caro perto de um hospital. A armazenagem tem que ficar naquele metro quadrado. Os funcionários têm um salário diferente. Os impostos em cada estado têm um valor um pouco diferente. Então, o valor dos implantes varia conforme o estado. Então, é difícil eu dizer para vocês qual é o preço de uma prótese, porque ela vai ter uma variabilidade de um estado para o outro. E essa variabilidade não é pequena. Claro que, na minha opinião, seria muito mais fácil se o implante custasse a mesma coisa em todos os estados, né? Só que assim, se fosse dessa maneira, os estados que têm um custo menor, eles iam ter que pagar mais para suprir o custo de logística daquele estado que tem um custo maior. Então, tem pontos negativos e positivos disso, né? Então, se tu tem um estado que o custo de vida é menor, tem boa chance do implante ser um custo menor. Então, assim, existe uma tentativa, existe uma conversa, digamos assim, governamental com os distribuidores de implante de tentar fazer um preço único nacional que tem prós e contras em relação a isso. Por mim, a decisão que eles forem tomar, ok, né? A gente só cumpre essa decisão, até porque não sou eu que ponho o preço no implante, né? Não sou eu que defino o preço, isso é uma questão do distribuidor. Então, existe também uma pequena diferença. Existe, por exemplo, assim, o importador importa e ele é um representante no Brasil daquela empresa que tem os implantes e ele mesmo faz a distribuição. Às vezes, esse modelo de negócio faz com que o preço caia um pouco, o que é uma vantagem. E também tem outro modelo de negócio que tem o importador e o representante do implante no país e ele tem distribuidores terceirizados, que às vezes isso pode aumentar um preço, mas às vezes aquela marca não tem a expertise no Brasil de tanta capilaridade, porque o Brasil tem um tamanho continental. Então, às vezes, por exemplo, que uma marca famosa de implantes não quer botar um implante no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, e tem um distribuidor que quer levar o implante para lá e ele assume o risco de abrir um distribuidor de implante, tudo legalizado lá pela Anvisa e pelo importador oficial, para levar aquele implante até aquela cidade menor. Então, isso aí é uma coisa que, às vezes, é necessário, tá? Então, vejam que como é um pouco mais complexo esse assunto do preço da prótese do quadril. Relembrando, então, a gente tem o hospital, a gente tem o implante. O preço desses dois vai variar conforme a qualidade do hospital, conforme a localização dele, qual é a cidade que ele tem, as certificações do hospital. O implante vai variar conforme o tipo do implante e vai variar conforme o estado onde esse implante vai ser implantado. E também o valor do implante dentro do mesmo estado varia conforme o hospital, né? Porque alguns hospitais podem botar uma taxa de comercialização maior ou uma taxa de comercialização menor. Isso também pode ocorrer. E lembrando que tem, então, a variação do preço de conforme a equipe cirúrgica, tá?
Então, tudo isso vai compor o preço de uma prótese do quadril. Por isso que não tem como, por exemplo, assim, responder, doutor Guzmão, quanto custa uma prótese? Aí, digamos que eu digo o valor, custa tanto. Aí, doutor, mas aqui no meu estado custou bem mais, ou custou bem menos, o senhor deu uma informação errada. Então, não tem como passar essa informação. Além disso, o Conselho Federal de Medicina informa no Código de Ética Médica que não é para que se coloque valores dos procedimentos, digamos assim, de uma forma aberta. Então, eles solicitam que isso seja uma conversa entre o paciente e o médico, e não um anúncio, prótese de quadril por tantos reais. No Código de Ética Médica, essa prática não deve ser feita, não pode ser feita. Então, assim, eu sei que isso gera um transtorno para o paciente, às vezes, e de ter que conversar com o médico para saber o valor, às vezes gera até um constrangimento do paciente de ter que ir lá na consulta e para perguntar o valor e o paciente ficar constrangido de falar com isso, ou de ser um valor muito grande, fora das condições, isso gera esse problema, né? Mas é o código de ética, a gente tem que respeitar esse código de ética, tá? Claro, por mim, eu sou uma pessoa prática. Eu acho que os valores tinham que estar expostos, assim, né? Tabelado, não digo, assim, expostos de uma maneira clara. Então, isso não pode ser feito isso no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é comum. Tu pode entrar lá no site do hospital, nos Estados Unidos tu encontra prótese de quadril, tantos reais. Prótese de joelho, tantos reais. Cirurgia para joanete, tantos reais. Isso é comum, é um mercado menos regulado nesse quesito, por exemplo, tá? Mas assim, não sou eu que faço as regras, eu só obedeço às regras, tá? E dentro desse vídeo aqui, eu queria fazer mais uma colocação que eu preciso saber de vocês se esses vídeos estão ajudando vocês. E se isso é uma informação importante para mim, porque tem gente que não está contente com os vídeos que eu estou fazendo. Então, assim, existem outras pessoas que estão descontentes com as informações que são passadas nos vídeos, que não estão gostando muito. Só que eu acho que o mais importante é saber o que vocês estão pensando. Eu devo continuar fazendo os vídeos dessa maneira que eu estou fazendo, passando essas informações para vocês? Ou vocês acham melhor, talvez, encerrar o canal, né? Desligar o canal lá do YouTube, desligar a página do Facebook e não fazer mais vídeos, tá? Então, isso é uma informação importante para vocês me dizerem ali nos comentários. Eu tenho a impressão que eu sei a resposta de vocês, mas eu não quero prejulgar a opinião de ninguém. Então, eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês nisso. E me digam também, vocês acham que a prótese deveria ter o preço fixo nacional, onde diminui o preço numa região que o metro quadrado é mais caro, mas aumenta o preço numa região que o metro quadrado é mais barato, por exemplo? Ou vocês acham que deveria ter essa variabilidade de preço de um estado para o outro? É uma coisa curiosa, né? Sabe que eu demorei para saber disso. Claro, não fiquei sabendo há pouco tempo, sei há bastante tempo disso. Mas eu demorei para saber disso, que tem uma variabilidade de preço relativamente grande. Pessoal, mais uma vez aquele pedido, e se vocês forem ver, eu acho que são os únicos pedidos que eu faço para vocês, né? Por favor, se inscrevam lá no canal. 70% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. É só clicar naquele botãozinho. Isso é uma forma que me sinaliza e me dá energia de continuar fazendo esse conteúdo gratuito, que não tem valor nenhum, ninguém paga nada para assistir os vídeos aí, o conteúdo gratuito, de qualidade, para que vocês saibam mais sobre a sua saúde, saibam mais sobre esse universo que é a ortopedia e, em especial, esse micro-universo que é a articulação do quadril. Certo, pessoal? Façam esse favor aí por mim, compartilhem os vídeos com quem vocês acham que pode ter um valor nessas informações que estão sendo colocadas. E me digam se vocês gostaram desse vídeo ou se vocês acham que deveria me aprofundar mais nesse vídeo dos preços. Essa informação, os vídeos que eu faço são com a ajuda de vocês. Vocês me dão a pauta e eu executo, certo?
Até mais então. Um grande abraço. Tchau, tchau.